Boa noite. Agradeço a todos que puderam ficar para essa apresentação no turno da noite. Eu venho apresentar, o título é O Mito na Paralisia Cerebral e o que os professores devem aprender com esse estudante. Meu nome é Priscila, meu sinal é assim. Eu trabalho como mediadora no CEF1, e esse trabalho vem desse trabalho, essa apresentação vem desse trabalho que eu tenho desenvolvido esse ano com um aluno que está incluído no CEF1. Bom, conceito de paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela é atualmente conhecida como encefalopatia crônica não progressiva da infância. Mudou o termo, né? Agora é esse o novo termo. Essa pode ser conceituada como um grupo de distúrbios permanentes do movimento e da postura, atribuídos a lesões que ocorreram durante o desenvolvimento do encéfalo. As características em comum nos sujeitos são, aí eu cito Alexandre, 1990. Há uma lesão no sistema nervoso central que afeta o controle motor. B, numa fase intrauterina, perinatal ou nos primeiros anos de vida. E a terceira característica em comum de todos os sujeitos é que não é progressiva. Então, quer dizer que não tem um agravamento conforme o envelhecimento, né, o crescimento da criança, o envelhecimento, no caso. Bom, então, distúrbios cognitivos, de comunicação e de percepção também podem estar presentes em indivíduos PC. Mas, como foi separado aqui, não é uma característica em comum. Alguns apresentam, outros não. Então, o que seria esse mito? O senso comum pensa que todos os indivíduos com paralisia cerebral são deficientes intelectuais. Esse mito precisa ser extinto. Alguns pensam, erroneamente, que os cérebros desses sujeitos estão paralisados ou totalmente danificados, o que é fruto de desconhecimento. O que ocorre é uma lesão em algumas áreas do cérebro. Muitas pessoas acreditam que nesse mito, influenciado por observar que alguns indivíduos PCs não se comunicam pela fala, ou falam, mas têm a dificuldade na oralização e não são compreendidos, ou mesmo por apresentarem limitações motoras graves. O fato do indivíduo não oralizar não significa deficiência intelectual. Isso tem ficado evidente com a aquisição da Libras, a utilização da comunicação alternativa e da tecnologia. Os indivíduos com PC formam um grupo heterogêneo. Alguns são capazes de caminhar, enquanto outros não. Alguns têm a função intelectual normal, enquanto outros podem apresentar deficiência intelectual. Alguns têm epilepsia, cegueira ou surdez. São algumas condições que também podem estar presentes na paralisia cerebral. Então, agora, desfeito esse mito, né, que eu mesmo já tive esse mito, eu estudei na UERJ, tinha
uma aluna que era PC e não era da minha turma, então eu ficava naquele, assim, pensando, acho que ela tem alguma dificuldade cognitiva e tal. Até que um belo dia eu fui convidada para ser a escriba dela na prova de mestrado. E aí eu percebi que era um erro, assim, né? Não conhecia realmente a menina, porque ela ditou oralmente tudo que eu precisava escrever de forma brilhante. Então, assim, era um caso de uma adolescente PC que não tinha nenhum déficit cognitivo, mas só da gente observar e tal, a gente, às vezes, tira essas conclusões, preconceito e, né, preconceito, né, de você julgar antes de você conhecer realmente a pessoa. Então, nesse momento, eu percebi que existia esse mito na sociedade que precisaria ser divulgado, que realmente é um mito. Então, vamos agora para a prática, né? O estudante A. O jovem usa cadeira de rodas e a manobra muito bem, porém está acostumado a ser empurrado pelo familiar. Ele, apesar de ter surdez em grau severo no ouvido direito e moderado no ouvido esquerdo, oraliza bem e conta que aprendeu a falar fazendo leitura labial dos que o rodeavam. O estudante está bem atrasado na relação idade, 14, e ano de escolaridade, segundo ano do fundamental. Ele apresenta pequena restrição motora nas mãos, que dificulta a execução de algumas configurações de mão na Libras, na escrita da letra cursiva, em vestir e despir, e etc. E é acompanhado por uma professora mediadora. A é muito esperto e tem o hábito de querer saber o porquê, motivo e para quê de cada atividade proposta pelo professor, e consegue expor sua opinião crítica sobre as atividades escolares. Aí, o que A fala e o que podemos refletir sobre a fala desse aluno? Ele fala, muita coisa para escrever. E, às vezes, então, eu fico pensando, será mesmo que vale a pena usar tanto tempo da aula esperando o aluno copiar do quadro? Será que esse tipo de atividade não faz sentir o quão lento ele é em relação ao colega, e isso o incomoda? Em outros momentos, ele fala, de novo? Aí eu fico pensando, será que a repetição é a melhor maneira do estudante surdo memorizar? Em outro contexto, quando vamos brincar? Aí eu me pergunto, será que os jogos diariamente não são indispensáveis para evitar os muitos exercícios feitos em folhinhas? Ele também, às vezes, fala, estou enjoado. Aí eu, novamente, penso, será que não seria importante diversificar mais as atividades? O que aquele estudante gosta, o que o motiva? E, por último, ele também fala, não gosto de desenhar. E aí eu fico pensando, o que será que está escondido nessa recusa? Será que ele idealiza um desenho e não consegue executar como gostaria por sua dificuldade motora? Agora eu vou falar um pouquinho sobre educação cidadã. A escola cidadã, dizia Paulo Freire, em uma entrevista, é aquela que se assume como um centro de direitos e deveres. Seus fundamentos são uma escola coerente com a liberdade, uma escola de comunidade, de companheirismo, que vive a experiência tensa da democracia. Porque a democracia gera conflitos, né? Então, ser uma escola cidadã é um desafio contínuo. Segundo Moacir Gadotti, o diálogo
é a principal prática da educação em direitos humanos. Entretanto, diálogo e participação só podem ser ensinados pela prática do diálogo e da participação. A cidadania se constrói pelo respeito e reconhecimento das diversidades individuais, pelo combate aos preconceitos, às discriminações e aos privilégios. Isto se dá pela participação no grupo, pela consciência dos direitos e deveres e pela confiança que cada um deve ter de si e do seu poder de transformação para que o bem comum prevaleça. Então, os teóricos, né, trouxe a questão dos teóricos, então a gente tem que perceber que o discurso e práticas têm que ser coerentes, né? Não adianta a gente defender uma escola cidadã e depois, na hora da prática, a gente ter dificuldade de implementar realmente na nossa sala de aula. Na escola, a cidadania não deve existir apenas no discurso. Ela tem de ser vivenciada no cotidiano de todos que dela fazem parte. Neste sentido, o aluno deve ser formado não só para uma autonomia intelectual, mas principalmente para ter uma visão crítica da vida, para que possa formular seus próprios juízos de valor, discernimento e de ação perante as diferentes circunstâncias da vida, de forma que possa agir como pessoa responsável e justa. Então, a questão seria, que perfil de aprendizes o professor quer ajudar a formar? Aprendizes passivos, comportados, medrosos, inseguros? Ou alunos ativos, críticos, corajosos e seguros? Existe diferença entre crítico e mal educado. Precisamos ensinar que o estudante pode e deve expor sua opinião, mas sem faltar com respeito ao professor. Ter estudantes questionadores e críticos é novidade para a maioria dos professores que não tiveram esse direito enquanto alunos. Esse perfil de alunos dá muito mais trabalho do que o aluno passivo. Não se trata de fazer todas as vontades do aprendiz, mas ter paciência de explicar seus objetivos com cada atividade proposta, além de ouvir os educandos e até rever seu planejamento, aceitando alguma sugestão. Agora eu vou falar um pouquinho da importância da equipe transdisciplinar, principalmente no caso desse aluno com paralisia cerebral. Segundo o documento do Ministério da Saúde, Diretrizes de Atenção à Pessoa com Paralisia Cerebral, a maior parte dos procedimentos preventivos é alçada por meio da reabilitação sistemática, fisioterapia e terapia ocupacional, sendo que o ortopedista deverá entrar em cena quando a função estiver comprometida ou quando houver dor muscular importante. Neste documento, orienta que, na adolescência, devido ao crescimento acelerado natural da fase, é importante manter a funcionalidade dessas pessoas, enfatizando estratégias terapêuticas focadas na manutenção das funções adquiridas, potencializando-as conforme as necessidades de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Tecnologias assistivas que sejam compatíveis com as atividades que desse ciclo de vida vão requerer. Então, daqui a gente percebe a importância da interligação da saúde com a educação. Ainda na parte que trata dos cuidados com a saúde do adolescente com paralisia cerebral, propõe manter a atenção à nutrição e à inclusão escolar desse indivíduo, complementando com as novas demandas, que são, por exemplo, a sexual, no caso da fase de adolescente. Indica a necessidade do acompanhamento para verificar se o indivíduo tem um apoio familiar,
além de identificar a suscetibilidade de abusos ou violências, bullying, marginalização e infantilização. Agora, a questão da mudança de paradigma. A proposta da educação inclusiva nunca foi apenas manter alunos com necessidades educacionais especiais na turma regular. Os teóricos anunciavam a exigência de repensar a escola, seus tempos, espaços profissionais, relacionamentos, metodologias de ensino, currículos, valores, objetivos e normas. Para isso, os funcionários precisam observar e ouvir cada aluno com necessidade educacional especial. Considerações finais. O estudante A apresenta um comportamento diferente dos colegas e da maioria das crianças e jovens do ensino fundamental. Muitos professores não gostam desse comportamento, porém, como um dos objetivos da escola é formar cidadãos, os professores precisam ser sensíveis e flexíveis para pensar junto com os educandos. Segundo Tomás, aqui eu faço a citação de um artigo de 2008, o educando precisa aprender a ser atuante e, para isso, no espaço escolar, ele tem que se perceber corresponsável em tudo o que acontece no dia a dia escolar. Seja no cuidado das dependências da escola, atenção às aulas, na convivência solidária e respeitosa com colegas e professores. Espera-se que todos os professores reflitam sobre sua maneira de conduzir o processo ensino-aprendizagem para que os estudantes vivenciem o clima de liberdade, participação, responsabilidade, sensibilidade e respeito com o outro. Verdadeiramente, os docentes aprendem com os discentes como proporcionar uma aprendizagem significativa. A escola tem como principal objetivo ajudar a formar indivíduos que pensam, se relacionam, interagem e buscam soluções para os problemas, visando uma melhor convivência na sociedade atual. Essas foram as referências bibliográficas. Eu agradeço.